Dia a todos. Agora que estou recuperado do problema que tive lá na visão, não foi coisa simples, é que eu estou podendo preparar essa atividade para compensar nossa sexta-feira. Então resolvi fazer algo mais simples. Quando a gente terminou o semestre, a gente entregou um exercício para vocês fazerem no período de férias como uma revisão de tudo aquilo que a gente tinha feito. Então, eu vou fazer a correção desse exercício. Nós vamos acompanhar um pouco da revisão e eu vou fazendo as correções. Eu sei que no sistema do CGA, 7 alunos conseguiram realizar. Então, já está registrada a atividade de quem fez e agora a gente vai fazer a correção e vai servir de compensação para a aula que a gente não teve sexta-feira. Tá certo? Então, a atividade da gente agora, o meu trabalho com vocês agora, é resgatar um pouco do que a gente viu no período de novembro e no período de dezembro da disciplina que a gente está estudando. A primeira coisa é o conceito, é lembrar o conceito. Né? Vocês têm esses slides com muito mais detalhes, né? Com outros slides também disponíveis. Eu escolhi apenas alguns para a gente não ser muito prolixo nessa correção. Então, a primeira coisa é o conceito de planejamento. A gente tem que considerar que o planejamento ele se dá pensando numa situação futura. Então, se a gente quiser fazer de forma simples uma comparação entre gestão, né, entre o planejamento dentro do conceito de gestão, a gestão eu estou tratando dos recursos no tempo presente. Então, eu estou tentando gerenciar, administrar os recursos que eu tenho para alcançar os meus resultados hoje, no tempo atual. O planejamento, eu penso numa situação futura, alguma coisa que eu almejo, né, melhorar, aperfeiçoar, alavancar, e para isso, para chegar lá, eu preciso do planejamento. Então nós temos esse conceito, mas o ponto central é esse que a gente está vendo aqui. A tomada de decisão é em função de uma situação futura que eu desejo para a empresa, ou se for um projeto particular, para uma situação particular. Outra coisa importante dentro desse conceito é por que é necessário planejar. Certo? Por que eu desejo planejar? Por que é necessário planejar? É porque, numa situação futura que eu imagino ideal para a minha empresa, rural, qualquer que seja a empresa, eu não consigo essa transição facilmente. Eu tenho obstáculos que eu vou enfrentar. E o planejamento, as diretrizes estratégicas, os planos que vão ser traçados para atingir o objetivo futuro, está justamente para superar os obstáculos que a gente tem. Se fosse simples, se a gente pudesse passar de uma transição para outra, facilmente, de um momento, né, para um outro futuro melhor, sem obstáculos, o planejamento realmente não seria importante. Mas ele é importante porque em qualquer situação que eu imagino no futuro, para melhorar o meu negócio, para aperfeiçoar a minha condição de produção, os obstáculos vão surgir. Então, o planejamento é para você, né, identificar esses obstáculos e encontrar com o grupo, com a equipe de trabalho, né, as melhores diretrizes, né, para superar, né, esses obstáculos. Essa é uma questão também que a gente discutiu na sala de aula. Outra coisa sobre o planejamento que a gente conversou bastante é com relação aos níveis de planejamento que são desenvolvidos num grupo ou numa empresa rural. Né? Pode ser uma associação, pode ser uma propriedade onde a família esteja planejando, pode ser uma cooperativa que trabalha pensando em algumas mudanças, mas de qualquer maneira esses níveis se repetem em qualquer estrutura, pode ser até uma empresa, né, no mercado com outro perfil. Nós temos 3 níveis: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Né? E nós podemos diferenciar de várias maneiras, a gente escolheu 2 para simplificar. Pensando, por exemplo, no horizonte de tempo, então, o planejamento estratégico, ele se dá no horizonte de longo prazo, o planejamento tático, ele se dá no horizonte de médio prazo, e o planejamento operacional, ele se dá no horizonte de curto prazo.
Então, a gente pode diferenciar por essa linha, né, a linha do tempo. Nós podemos também diferenciar pelo nível de responsabilidade de ação. Então, por exemplo, a diretoria é quem traça na empresa ou no grupo, tá certo? As análises de diretrizes de longo prazo. A gerência, né, não, nesse caso, o planejamento estratégico, né, é competência, é responsabilidade da parte da diretoria ou dos líderes da organização. O planejamento tático envolve as pessoas, né, que administram, se tiver vários setores, se tiver vários segmentos, então essas pessoas envolvidas, né, elas podem estar, né, elas podem ser incluídas nesse nível de planejamento. O planejamento, né, de tático ele é de médio prazo e a gerência ou as pessoas que são responsáveis por determinadas atividades ou funções é que vão participar desse processo e tornar possível esse processo acontecer. Os planos e ações serão executados. E o nível operacional é o nível técnico, é aquele, né, grupo de pessoas que executam os planos, né, e as ações, né, que foram definidas, né, dentro do planejamento que a empresa adotou. Então, só para lembrar, nós temos, né, 3 níveis de planejamento que podem ser diferenciados pela linha do tempo e pela linha de responsabilidade, né, ou de ação que cada uma das etapas existe. Tá certo? Bom, a partir daí a gente pode então responder as questões que estão ligadas a essa área. Aqui tem a minha ordem aqui está diferente para cada questionário. Essa numeração foi alterada para que ninguém copiasse no sistema a resposta do outro, pelo menos para tentar fazer uma atividade individual. Então, no meu caso aqui, as questões ligadas ao planejamento, né, a questão 7 e a questão 8. Então, a questão 7, o planejamento é função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Então, essa questão, né, a resposta, né, é o item A, é a letra A, né, ela está certa porque, de fato, o planejamento é função administrativa. A gente lembra que tem outras funções, né, a função de controle, né, a função, né, que vai verificar o andamento do processo, né, os ajustes que precisam ser feitos, né, durante o processo, e nós temos, né, outras funções. Então, o planejamento é a função administrativa, né, é uma função administrativa que vai tornar possível alcançar os objetivos a serem atingidos. Lembrar que a primeira coisa no planejamento, que tem que ficar claro, é quais são os nossos objetivos, né, ligados ao momento futuro da empresa, a um tempo futuro da empresa. Então, sem objetivo, não pode se pensar em planejamento. Então, eu tenho que ter objetivos e, a partir daí, eu traço, né, uma análise, né, para começar a pensar nessa situação futura, como poder alcançar. A questão 8, né, diz o seguinte: a estrutura clássica de uma organização ou empresa rural apresenta níveis distintos de planejamento. Os funcionários que produzem fisicamente os produtos e serviços, como também trabalham em tarefas específicas, estão situados no nível operacional. A revisão que a gente fez, né, já aponta claramente para isso. Então, essas duas questões, né, a questão 7, o item A, a questão 8, o item C, com respostas, né, corretas, lembrando que cada questionário, essa numeração poderia variar. O importante aqui é a questão que a gente está abordando, ligada ao planejamento. A questão 5 é outra questão, tá certo? Na elaboração de um planejamento estratégico, devem-se privilegiar objetivos e metas de curto prazo, isto é, realizáveis dentro de um horizonte temporal de 3 a 12 meses. É errado. Na verdade, nós já, né, revisamos aqui rapidamente. Se eu estou falando em planejamento estratégico, eu estou falando em objetivos e metas de longo prazo e não de curto prazo. Então, essa questão, essa colocação está errada. Nós marcaríamos o item B.
E a questão 6, identificar o nível do planejamento estratégico. O planejamento é função administrativa, correto, que define os objetivos e decide sobre recursos e tarefas necessários para alcançar esses objetivos adequadamente. Essa é uma afirmação. Como principal decorrência do planejamento, os planos servem como guia e balizamento para a realização dos objetivos organizacionais. Nesse contexto, o plano tático traduz e interpreta as decisões estratégicas em planos concretos em níveis departamentais. Então, esse item B é o item correto, porque ele situa, né, a questão tática dentro dos departamentos, dentro da gerência, dentro de uma função intermediária. Não é a diretoria, nem é o operacional. Né? É a parte de médio prazo que vai ser responsável pelas as questões ligadas, né, aos processos, né, de médio prazo ou administrativo. Então, a resposta correta seria o item B. O planejamento estratégico, questão 1. Questão 1. O planejamento tático de uma empresa refere-se ao planejamento no âmbito departamental da organização e é projetado, via de regra, para médio prazo. Então, o item A, a alternativa certa, conforme a gente leu anteriormente. Eu já fiz a preparação das respostas para ninguém ter dúvida. Tá certo? Então, nesse caso, questão 1, item A, resposta certa, né, a afirmação correta, por causa da explicação que a gente deu anteriormente. E, finalmente, a questão 2, o planejamento estratégico de uma organização define objetivos de curto prazo, orientados ao cumprimento do interesse específico da alta administração. Tudo certo. Alta administração e planejamento estratégico combinam, mas curto prazo não combina com planejamento estratégico. Então, a resposta estaria, ou a afirmação estaria errada. A resposta correta seria o item B. Então, essas foram as questões que a gente, de forma simples, tentou resgatar, né, a questão do planejamento e dos níveis de planejamento, para a gente não ter dúvidas de saber como diferenciar. O outro item que a gente trabalhou no exercício, né, foram exatamente a questão da análise SWOT, né, que é uma ferramenta que a gente utiliza para ver em que medida a gente pode desenvolver um plano, uma ação, né, dentro da realidade que a empresa, né, o que o grupo, que a cooperativa apresenta. Só lembrando, os passos são esses aí que a gente viu, vocês têm esses slides. Primeiro, a análise ambiental, com todos os elementos, daqui a pouco eu vou mostrar. Depois, definir os objetivos e metas, né, no primeiro momento de longo prazo, depois a gente, né, vai afunilando a coisa para o médio prazo e depois para os planos operacionais, onde vão ser executadas as ações. Então, eu defino os objetivos, desenvolvo as estratégias e planos de ações e depois vou monitorar, né, e fazer a revisão, quando necessária, de tudo que foi feito. Então, nesse sentido, né, uma coisa importantíssima, parece simples, mas não é a gente ver claramente quais seriam os objetivos para alcançar essa situação futura ou para sair dessa situação atual. E nós temos 3 fontes, né? Aí o slide aí está fonte, né? Na verdade, são 3 fontes de análise, né? A análise ambiental, ela pode ser uma fonte, né, importante, porque eu tenho um macroambiente, um ambiente operacional, um ambiente interno, a análise da organização, a situação passada, a situação atual e agora, né, uma situação futura que eu desejo, que é justamente onde vai ser necessário o planejamento. Ou então eu posso, né, analisar o estilo de gestão que a empresa ou que o grupo desenvolve. Como é que se dá o funcionamento e o desenvolvimento das atividades hoje e como é que a gente pode aperfeiçoar, melhorar, né, esse estilo de gestão, esse modelo de funcionamento. Então, são 3, né, dicas aí para a gente pensar, né, que podem justificar
justificar a base de um planejamento de uma empresa rural. As ferramentas que a gente vai apresentar, né, as mais conhecidas e as mais usadas, são as três aqui que vocês estão vendo. A gente só trabalhou análise SWOT, que é uma metodologia simples, a gente inclusive executou isso, né, fez uma atividade em sala de aula sobre isso, né, onde a gente identifica ponto forte, ponto fraco, ameaça e oportunidade. Nesse sentido, né, é uma ferramenta que pode ser utilizada, né, não somente numa organização, mas em qualquer situação ou processo decisório. A gente pode pegar aquela situação, analisar as questões desses 4 ângulos e, a partir daí, definir algumas ações para aperfeiçoar, para melhorar a atividade. Então, ela é bastante usada em vários negócios. Eu dei, inclusive, referências bibliográficas para vocês, né, de negócios regionais que são feitos, né, em cooperativas regionais, onde é aplicada essa metodologia para, né, melhorar os processos produtivos, ou melhorar o rendimento, ou melhorar, né, o desempenho financeiro a partir das vendas no mercado. Então, vocês têm esses detalhes, né? A gente pode lembrar aqui rapidamente, né? Forças e fraquezas é o olhar interno, né, para a condição do grupo, da empresa ou da cooperativa, né? Então, o que é que você faz bem seria uma pergunta boa para identificar o ponto forte, né? Que recursos únicos pode aproveitar, né? O que os outros veem como suas forças, e a fraqueza, o que pode melhorar, o que tem menos recursos que os outros, outros que a gente pensaria são pessoas que fazem o mesmo serviço ou oferecem o mesmo produto. Oportunidades e ameaças é o olhar para fora da empresa ou para fora da atividade. De forma que o planejamento jamais pode ser feito olhando apenas para dentro da empresa ou da cooperativa, ou da propriedade rural. Eu tenho que analisar internamente, mas eu tenho que olhar para fora. E fora eu não vejo só oportunidades, eu vejo ameaças também. Quanto mais eu identificar esses elementos, né, internos e externos, melhores condições, né, de sucesso para o planejamento que eu vou realizar. Quanto mais omissão sobre esses elementos, né, às vezes principalmente externo, eu digo que a gente às vezes tem um olhar muito forte, muito mais prático para um ambiente interno, e a gente tem dificuldade de ver o ambiente externo, de analisar melhor o ambiente externo. Então, oportunidades e ameaças, né, ponto forte e ponto fraco, são os elementos que estão, né, envolvidos. Só lembrando, no plano de ação que eu for fazer a partir dessa análise SWOT, os pontos fortes vão ser base ou alavancagem para a situação desejada no futuro. O ponto fraco ou pontos fracos serão as bases de correção, de mudança, de interrupção. As oportunidades é aquilo que eu vou priorizar, capturar, né, otimizar, né, para desenvolver esse novo plano. E as ameaças é aquilo que tem que ser neutralizado, minimizado, né, e melhor, né, uma gerência que possa dar resposta para neutralizar essas ameaças. Então é disso que se trata, né, essa questão. Com base nisso, o que a gente tem agora no nosso questionário? Voltando para o nosso questionário. As questões 3 e 4. Nesse caso aqui, do meu gabarito, do meu formulário. Para vocês podem ser números diferentes, mas as questões são as mesmas. Então, identifica qual é essa questão. O diagnóstico interno de uma organização, diante das dinâmicas ambientais controláveis, então, dinâmicas ambientais controláveis, baseia-se na análise das ameaças e oportunidades. Então, você vê que tem uma incoerência. Eu estou falando de diagnóstico interno e estou falando, no final, que ela se baseia em análise das ameaças e oportunidades, que é um fator externo. Então, essa afirmação, obviamente, não está correta. Tá certo? O diagnóstico interno, né, baseia-se na análise de pontos fortes e pontos fracos. Tá certo? A outra questão, na elaboração da análise, né, modelo SWOT, né, de uma instituição educacional, por exemplo, a identificação do mercado de universidades com programas de mestrado e doutorado,
pode ser considerado uma oportunidade para a qualificação da equipe de professores e técnicos da escola. Né? Então, se eu identifico no mercado, né, de universidades, com programa de mestrado e doutorado, né, uma oportunidade para a qualificação, então isso é o que eu estou colocando aqui, uma oportunidade para a qualificação. Né? Então, está correto a afirmação. Né? Eu estou analisando, dentro do modelo, né, identificando, né, um conjunto de oportunidades que existem na minha região e eu posso, dentro dessa oportunidade, corrigir um problema interno meu. Então, se eu tiver uma equipe de professores com baixa qualificação, então eu posso planejar melhoria interna a partir da oportunidade que eu tenho, né, na minha região, né, com essas universidades, no caso aqui da questão, e esses programas de capacitação que eu identifico. Então, a afirmativa está no item A, né, um item afirmativa correta. A questão 9. Uma matriz, né, SWOT, em uma matriz SWOT, as forças e fraquezas são determinadas pelo ambiente externo. Então, mais uma vez, aqui o detalhe. Não guardando relação com fatores internos. Então, aqui está totalmente trocado a afirmação. Né? Se eu estou falando de força e fraqueza, eu estou falando de fator interno. Então, a resposta é o item D, está errado. E, finalmente, né, na questão 10, no item 10, sobre análise SWOT, considere hipoteticamente que determinada empresa iniciou um processo de planejamento visando organizar suas ações para os próximos 5 anos. Então, é um planejamento estratégico. Já está para ver que nessa afirmação o prazo, o tempo é de 5 anos. Durante o processo, identificou-se uma grande chance de crescimento no mercado em que uma empresa atua, trazendo a estimativa de que seus produtos teriam um aumento de demanda de cerca de 45% a cada ano. Então, identificou-se uma oportunidade de crescimento. Considerando as informações apresentadas e com base em conhecimento de planejamento, assinale a alternativa correta quanto à análise desse cenário, a partir da análise SWOT. Por meio de um plano de melhorias para as suas fraquezas internas, utilizando as próprias forças, a empresa deve enfrentar as ameaças externas, buscando aproveitar as oportunidades geradas pelo mercado, visando atingir objetivos traçados. Então, essa seria a questão, né, correta, porque nesse caso, né, eu tenho uma oportunidade para criar uma expectativa de trabalho diferente internamente e melhorar os meus desempenhos e objetivos, né, e a minha colocação da empresa no mercado. Né. Outras empresas estão, vamos dizer assim, se aproveitando dessa oportunidade. Então, se eu não correr atrás, né, melhorar as minhas fraquezas e atender a essa demanda, conseguir participar dessa demanda, né, de crescimento e promover o crescimento dessa oferta, eu posso ficar para trás. Então, na verdade, isso se torna uma ameaça na medida que eu não acompanhar e não puder atender a essa demanda nova. Tá certo? Então, o crescimento no mercado, né, precisa gerar na empresa, ou no grupo, ou na cooperativa, né, condições para atender esse crescimento. Se a gente não atender essa demanda, outros poderão atender e aí as oportunidades perdidas podem significar fracasso dos nossos negócios. Então, era isso que a gente